Oi pessoal, eu sou o professor Vidal e estamos aqui juntamente com a Ania, tá certo? Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar o assunto direita e esquerda. Então estamos aqui reunidos para mais uma conversa histórica. No vídeo anterior sobre esse mesmo assunto, nós tratamos dos modos de produção. Por quê? Porque é importante que o aluno ou quem esteja assistindo esse vídeo tenha a ideia que para entender esses termos direita e esquerda é necessário que entendamos modos de produção. Então nós falamos aqui sobre os modos de produção primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista, socialista / comunista, tá certo? E desses modos de produção, os dois que mais, vamos dizer, se destacaram aqui nos últimos tempos da humanidade foi exatamente os modos de produção capitalista e socialista / comunista. No último vídeo que nós fizemos, Ania, ela explicou aqui para vocês como seria a teoria da vaca para que possamos entender melhor como são esses modos de produção capitalista, socialista e comunista. Bom, temos a teoria da vaca. É uma teoria que, para a gente entender melhor esses modos de produção. Bom, na teoria da vaca, temos uma vaca e, por exemplo, no modo de produção capitalista, essa vaca ela é de quem tiver dinheiro naquele momento para comprar ela. Se você tiver dinheiro, você compra a vaca, ela é sua. Já no socialista, essa vaca ela é do Estado. O Estado ele decide para quem vai a vaca naquele momento, para quem precisa dessa vaca nesse momento. Já no comunista, a vaca é de todos. Todos têm posse sobre essa vaca. É uma situação um pouco complicada, porque se todos têm posse, quem é que vai administrar isso? É um pouco complicado, mas todos têm essa posse dessa vaca. Pessoal, é importante que vocês entendam essa parte de Estado, o que a Ania está falando, né? Que no capitalismo, no socialismo, no comunismo. O Estado, pessoal, ele é diferente do governo. O governo, ele é transitório. Por exemplo, tivemos aqui no Brasil o governo de Lula, de Dilma, de Michel Temer e agora tem o de Bolsonaro. Ele é transitório. Já o Estado brasileiro, que seria o povo politicamente organizado, com todas as suas instituições, por exemplo, as Forças Armadas, as forças policiais, se você pegar os poderes executivo, legislativo, judiciário, todas essas instituições, pela Constituição dos Estados, elas não pertencem a ninguém. Ela pertence ao povo brasileiro. Ela não é individual de determinada pessoa. Então o Estado é todo esse conjunto de instituições, tá certo? Que, em princípio, devem trabalhar para o bem de todo o povo do Brasil, tá certo? Então isso é o Estado. Inclusive temos um vídeo anterior aqui que explica melhor essa questão de Estado. Importante é que a gente saber esses termos direita e esquerda. A gente tá aqui super falando de esquerda e direita, a gente tem que entender primeiro como é que surgiu esses termos, porque não foi do nada, né? Exatamente. Esse termo direita e esquerda, ele vai ser falado pela primeira vez no período da Revolução Francesa, que temos também um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Durante a Revolução Francesa, e ali por volta de 1789, no chamado Século das Luzes, tinha a ideia de um grupo de revolucionários franceses de tirar o rei do poder, de transformar a França em uma república, porque ela era uma monarquia absolutista. Bem como era a ideia de parte desses revolucionários de que a igreja não tivesse tanto poder como tinha na França nesse período, tá certo? Então, durante um período da Revolução Francesa, foi instituída uma Assembleia Constitucional, uma Assembleia Constituinte, para se fazer uma Constituição. E, durante essa Assembleia, nós tínhamos lá, para o pessoal entender bem, o presidente da Assembleia, tá certo? Que estava presidindo essa Assembleia Constituinte, e do seu lado direito, do presidente da Assembleia, do seu lado direito, ficava um grupo denominado de girondinos. Os girondinos, eles eram mais ligados à nobreza e mais ligados à igreja e também à alta burguesia. Eram aqueles deputados que não queriam mudanças na França, tá certo? Não queriam muitas mudanças, porque senão ia atrapalhar os negócios deles e eles perderiam o poder.
Já do lado esquerdo desse presidente da Assembleia lá, estava um grupo denominado de jacobinos. E esses jacobinos era mais ligada à pequena burguesia e também aos trabalhadores, ao pessoal mais pobre, tá certo? Então ficou assim, ó, à direita, aqueles que não queriam muita mudança, e à esquerda, aqueles que queriam mais mudança. Então, girondinos e jacobinos. Aí foi onde se ouviu falar pela primeira vez desses termos direita e esquerda. Então, o pessoal da direita ele não queria mudança, por exemplo, queria deixar que continuasse a monarquia absolutista, queria deixar que a igreja tivesse grande influência lá no governo da França. Já o pessoal jacobino, que se sentou do lado esquerdo, eles queriam mais mudança, tá certo? Então aconteceu essa situação da Revolução Francesa, esses termos surgiram ali, e depois eles vai ter um período, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que esses termos direita e esquerda ele vai ser mais usado. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, 47 até 1991, é o período da história que se chamou de Guerra Fria, no qual nós tínhamos dois blocos. O bloco capitalista, que era denominado mais ligado à direita, tá certo? Liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista / comunista, liderado pela União Soviética e que era denominado mais de esquerda, tá certo? Então aqui, diferente da Revolução Francesa, a gente já vai ter aqui o capitalismo ligado mais à direita e o socialismo / comunismo ligado mais à esquerda. Então vejam que vai evoluindo esses termos direita e esquerda. E no Brasil? No Brasil esses termos vão surgir com mais ênfase, com mais força, a partir do período do regime militar. Em 1964, quando ocorreu o golpe militar e a ditadura militar para uns e para outros regime militar, depende de como quem está assistindo esse vídeo se posiciona. Naquele período tinha o pessoal ligado à direita que apoiava os militares, apoiava o regime / ditadura militar, e tinha o pessoal da esquerda que foi contra o golpe militar e era contra a ditadura / regime militar. E esse pessoal era ligado mais ao movimento comunista, tá certo? Então, no Brasil, ele surge aí. E hoje em dia? Hoje em dia, pessoal, nós temos o seguinte. Vimos essa parte de direita e esquerda na Revolução Francesa, vimos essa parte durante a Guerra Fria e aqui no Brasil, principalmente ligada ao capitalismo e ao comunismo. Mas hoje em dia, pessoal, a maioria dos países do mundo, eles são capitalistas. Nós vamos ter ali a Cuba, a China, que é um caso particular, e vamos ter a Coreia do Norte, que eles são comunistas. Mas o Brasil, grande parte deles são capitalistas, inclusive o Brasil. Então, ó, esse termo direita e esquerda, ele ainda está ligado ao capitalismo e ao comunismo. Mas bem menos Mas agora. bem menos. Agora nós vamos ter novos temas, né? Novas temáticas que são defendidas pela esquerda ou pela direita. Agora tem uma divisão bem mais de ideais, não só de capitalismo e comunismo, mas sim de pensamentos. Eles se dividem bastante em pensamentos. E lembra, pessoal, o que nós vamos colocar aqui nesse vídeo sobre as pautas da direita e da esquerda não é um trilho, ou seja, nem todo o pessoal da direita defende todas aquelas pautas. E nem todo o pessoal de esquerda defende todas as pautas que nós colocamos aqui. É só para quem estiver assistindo esse vídeo, e os alunos principalmente, eles terem uma ideia para se posicionar, tá certo? Então não é um trilho, é apenas uma Até trilha. porque você pode ser mais de direita, mas mesmo assim concordar com algumas ideias de esquerdas que fazem sentido para você. Exatamente. Ó, de modo geral, a esquerda ela defende mais o coletivo, e a direita defende mais o individual, tá certo? Lembra o seguinte, né? O ideal é que se consiga conciliar as ideias para termos um meio termo e que o benefício chegue para toda a sociedade. Aí nós vamos trabalhar aqui com
trabalhar não. Nós vamos aqui para passar para vocês algumas pautas que nós fizemos uma pesquisa e até mesmo pela mídia que coloca, né? O que é defendido pela direita e a esquerda. Eu vou fazer sempre a colocação aqui do que a direita defende. E eu vou fazer a colocação do que a esquerda defende. Por exemplo, ó, sistema econômico. A direita defende o capitalismo. Já a esquerda, ela defende o socialismo/comunismo, que temos no vídeo anterior explicando mais o que é socialismo e comunismo e uma teoria sobre qual a diferença deles. Lembrando que essa parte do socialismo e do comunismo, como a maioria dos países são capitalistas, ela assim, é defendido por alguns, mas outras pessoas, essa parte do socialismo, alguns entendem até o socialismo diferente daquele socialismo do século XVIII, século XIX, tá certo? A outra pauta aqui que é colocada é sobre a filosofia política, assim, de modo geral, tá certo? A direita, ela se posiciona mais conservadora, ela visa proteger a ordem social existente, a família tradicional, os preceitos religiosos, os costumes, tá certo? Ela é mais conservadora, tá certo? Nessa parte dos costumes. Já a esquerda, ela não é tanto ligada a isso, ela tem uma visão mais liberal, mais progressista, que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Não é tão ligada a essa parte mais conservadora, ela é bem mais liberal. Exatamente, aos poucos aqui a gente vai discutindo, colocando para vocês essas pautas. Ó, quanto ao Estado que nós colocamos, né, que o Estado é o povo politicamente organizado, que é diferente de governo. A direita, ela prefere um Estado menor, a fim de permitir espaço para iniciativa individual. Então é assim, ó, o Estado, ele deve interferir menos na economia, na sociedade, de modo geral, tá certo? Deixando espaço para a iniciativa privada. Já a esquerda, ela acredita que o Estado deve ser um Estado maior e ele tem um papel de fazer com que todos tenham oportunidades iguais, não cada um faz sua oportunidade. Eles acham que o Estado deve trabalhar nisso para todos terem oportunidades iguais. É uma linha tênue entre a direita e a esquerda. Porque se você pegar, nesse caso que nós estamos falando aqui, vamos citar o exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família, que é uma parte assistencial do Estado brasileiro, é uma pauta mais da esquerda. Entretanto, pelo conhecimento que nós temos, dificilmente, impossível se acabar o Bolsa Família no Brasil. Então, apesar de ser uma pauta de esquerda, o governo de direita, ele vai manter. Ainda aplicar essa pauta. Sobre o crescimento da economia do país, a direita diz que o mais importante seria privatizar as empresas, de modo que a iniciativa privada que ficasse com essa parte das empresas. Já a esquerda, ela acredita mais que o governo, o Estado, ele deve investir para esse crescimento da economia. Eles não acreditam na privatização, eles acreditam mais que o Estado deve estar sob controle disso. Vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, nós estamos aqui no Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte nós temos duas empresas que é um exemplo dessa situação. Por exemplo, a Cosern, que é a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Norte, ela é privatizada. Existe um grupo Neoenergia, é quem controla. Então, a parte de eletricidade, de energia aqui do Rio Grande do Norte é controlada pela iniciativa privada. O governo, ele só recebe os impostos, mas ele não interfere nessa área. Já a CAERN, ela é uma iniciativa pública, então isso quer dizer que o governo que controla ela. A CAERN é Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, é uma empresa estatal. Lembrando o seguinte, que é importante, ó. Estatal, mesmo se ela for uma empresa aqui que é do estado do Rio Grande do Norte, mas é estatal, porque se é do estado do Rio Grande do Norte, é do Brasil. Tá certo? Então tem que ser Estado, ao Estado com E. Ao Estado com E, tá certo? Então, isso aqui é muito importante. O Estado com E maiúsculo. Com E maiúsculo, verdade. Com E, ambos tem E, né? Poxa. Porque essa parte aqui, ó, só para ter um entendimento, né? Quando nós temos o Estado escrito com E maiúsculo, é o povo politicamente organizado. É uma instituição máxima de um país e que controla as outras
instituições, tá certo? Já o estado escrito com letra minúscula é o estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, etc. Programas, ó, a direita, quanto menos eu depender do governo, do estado, né? Quanto menos eu depender do estado, melhor estará a minha vida. Já a esquerda, quanto mais benefícios o governo me der, melhor será. Por exemplo, o Bolsa Família é um exemplo disso, que a gente já falou aqui que é uma pauta mais de esquerda. Então, a galera mais de esquerda defende que o Estado tem que dar mais esses benefícios. Muito bem, e lembrando o seguinte, né? Essa questão do Bolsa Família, que é importantíssimo, é o seguinte: o ideal seria que tivesse o Bolsa Família e, ao mesmo tempo, programas para que o pessoal que recebe recursos do Bolsa Família, eles se preparem para o mercado de trabalho e, em determinado momento, eles deixem de receber o Bolsa Família. Teoricamente, seria o seguinte: quanto menos pessoas estiverem recebendo o Bolsa Família, teoricamente, o Brasil estará melhor, porque essas pessoas não dependem mais do Bolsa Família, já conseguiram o seu emprego, né? Outra questão polêmica aqui é o aborto. De modo geral, a direita é contra o aborto, tá certo? De modo geral, a direita. Não quer dizer que não tenha também muita gente da direita que seja a favor do aborto, tá certo? Mas, de modo geral, se posiciona contra o aborto. Já a galera de esquerda, eles são a favor de políticas de planejamento familiar e também da legalização do aborto. De novo, não quer dizer que só porque você tem tendências à esquerda, você necessariamente vai ser a favor da legalização do aborto. Isso é só um dos ideais que possivelmente você pode ter. E esse aborto, logicamente, seria em determinadas situações, sim, com leis específicas, com a proteção, com o sistema de saúde. Com acompanhamento psicológico todo também. Acompanhamento psicológico, entendeu? A gente está falando só de modo geral, como se posicionam, tá certo? Outra pauta são os direitos da comunidade LGBT. Então, a direita, em geral, por exemplo, no que se trata do casamento homossexual, a direita normalmente ela se posiciona contra. Não quer dizer que todo mundo seja contra, normalmente, tá certo? Já a esquerda, eles não quer dizer que todos sejam, mas eles têm uma tendência a apoiar o casamento e também apoiar leis contra a discriminação. Sobre religião, a direita, pessoal, lembrando que é o seguinte, ó, a direita normalmente ela diz que acreditar em Deus torna as pessoas melhores. Mas lembramos que é o seguinte, essa pauta que a gente está colocando aqui, né, era uma pauta que, por exemplo, quando tinha muita questão do comunismo, capitalismo, durante a Guerra Fria, o pessoal que era ligado ao comunismo, na sua grande maioria, eles não eram tão ligados à religião. Eles eram ateus, até porque um dos fundadores do comunismo, né, que colocou toda a teoria comunista, ele dizia que a religião é o ópio do povo, tá certo? Mas isso é uma questão mais antiga, não é necessariamente o que ocorre atualmente. Eu tenho vários colegas meus, várias pessoas do meu convívio, que eles são bem ligados à esquerda, mas eles são bem religiosos, são católicos, são evangélicos, tá certo? Então, essa pauta aqui é só para o pessoal ter um entendimento de modo geral e como era mais antigamente. Sim. Já no de esquerda, ele falou que o de direita acreditam que a religião torna a pessoa melhor. Já na esquerda, antigamente, eles acreditavam que a religião não necessariamente vai tornar você uma pessoa melhor. Não é porque você é religioso que você vai ser uma pessoa melhor. Proibição do uso de drogas, tá certo? A direita, ela é a favor dessa proibição do uso de drogas porque acredita que com o consumo intenso da droga vai fazer com que toda a sociedade sofra maiores consequências devido a esse vício. Já a esquerda, ela é a favor da legalização do uso de drogas, porque um dos argumentos é que essa legalização ela eliminaria o tráfico. Pessoal, e só lembrando o seguinte, ó, essa questão das drogas é bem polêmica. Por exemplo, sim, tem um pessoal ligado mais à esquerda que ele defende a
a liberação apenas da maconha, tá certo? Outros defendem a liberação de outras drogas. Por quê? Porque tem estudos, né, segundo dizem, tem estudos que levam a acreditar que se liberar com regulamentação esse uso de drogas, com toda uma estrutura também do Estado organizando isso, poderia se eliminar o tráfico, tá certo? Então é um assunto bem polêmico. Inclusive nós temos aqui no canal um júri simulado tratando dessa questão. Sobre a redução da maioridade penal. Hoje em dia só é considerado maior de idade quando se completa 18 anos. Que a partir dos 18 anos você pode você pode responder pelos seus crimes, por exemplo. Exatamente. Antes de completar 18 anos é considerado menor de idade. Existe projeto no Congresso Nacional para ser reduzido a idade penal, que é de 18 anos, para 16 anos, tá certo? E a direita apoia essa pauta porque acredita que o jovem de 16 anos, e muitos até sugerem até 14 anos, já tem a capacidade de serem, e seu entendimento já é como se fosse de uma pessoa adulta. Portanto, deveriam ser responsabilizados como adulto a partir dos 16 anos ou a partir dos 14 anos. Já a esquerda, eles não acreditam nisso, eles acreditam mais que deveria haver uma reeducação desses jovens, não uma prisão, por exemplo, mas sim reeducar esses jovens para eles entenderem isso. Observe que são pautas bem polêmicas, tá certo? Outra pauta aqui é armas, questão de armas. A direita defende, na grande maioria, a posse legalizada, pois todo cidadão tem direito de se defender. Então, a direita, eles são mais a favor da legalização do porte de arma e até mesmo da posse, né? Da posse, que é você ter a arma em casa, e do porte, que é você poder sair às ruas. Logicamente tem todo um processo para poder você ter o porte de arma, mas a direita defende essa pauta. Já a esquerda, eles são contra isso, pois eles acham que isso vai causar um transtorno maior e vai aumentar a violência. Então fica aí nessa parte a questão da defesa do indivíduo e já a questão defesa aqui da sociedade, né? Então, vejam que é sempre pautas polêmicas e tem pessoas de um lado e do outro que têm seus argumentos. E, de novo, não necessariamente porque você é de direita, você vai necessariamente ser a favor desse porte de armas, por exemplo. Não necessariamente vai acontecer isso. Outra pauta é a escola sem partido, tá certo? Essa escola sem partido seria o seguinte: há uns 3 anos atrás começou um grande debate no Brasil, porque foi colocado assim, que a esquerda, que está no poder há bastante tempo, ele doutrinava os alunos, tanto nas universidades quanto no ensino básico, tá certo? Então, em alguns estados foram criados projetos para proibir se discutir a política partidária nas escolas. Então, a direita, parte da direita, se posiciona que a escola deve ser sem partido, não deve discutir essa parte da política partidária, mas apenas tratar de conteúdos específicos das disciplinas. Já a esquerda, eles defendem que sim, isso deveria ser debatido em sala de aula. Esse assunto, pessoal, é bem polêmico. Eu penso assim, nas escolas tem que ser discutido política, tem que ser que todo ser humano é um ser social e político. Então tem que ser discutida a política. Mas agora, não essa política necessariamente partidária, você dizendo esse é o certo e é isso. Exatamente. Quando tiver assuntos polêmicos, que tenha mais de uma visão, debater sobre todas essas visões. Deve ser colocado para todos as várias visões que existem. Por exemplo, se você pegar o regime militar, uns chamam de regime militar, o pessoal mais ligado à direita, o pessoal da esquerda chama de ditadura militar. Então, existe posicionamento de historiadores com pensamentos diferentes. Então, deve ser debatido essas várias visões
passado para os alunos e os alunos que decidem os alunos se posicionarem, pesquisarem e depois decidirem qual a sua verdade. Aí quais seriam assim os partidos políticos no Brasil? Aqui no Brasil é um pouco complicado porque tem mais de 30 partidos. Então, para saber se o partido é de direita, de esquerda, de centro, porque aqui no Brasil é assim, ó, teria o pessoal de centro, né? Aí tem o pessoal aqui centro-direita, raciocinando comigo, centro, tem os partidos de centro-direita, de direita e alguns mais extremados, extrema-direita. Aqui nós temos o centro, temos o centro-esquerda, a esquerda e também os extremistas, entendeu? Dos dois lados tem o extremista, entendeu? Então, de modo geral, os partidos, eles ficam circulando de um lado para outro, tá certo? Mas vamos dizer, quem seriam os partidos mais ligados à esquerda? PT, PSOL, PCdoB, são os partidos que têm características que defendem a grande maioria das bandeiras, das pautas da esquerda. Sim. E da direita, nós temos PSL, PP, DEM, tá certo? Então eles defendem mais a pauta da direita. Os outros partidos têm uns mais ligados à esquerda, outros mais ligados à direita, mas muitas vezes também depende de coligações, uma série de fatores. Pessoal, esse vídeo aqui, ó, nós colocamos aqui juntamente com a Ania umas pautas aqui para que o pessoal tenha o entendimento de o que defende mais a direita e o que defende mais a esquerda. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem o seguinte problema. Se eu, por exemplo, sou de direita, algumas pessoas de direitas, eles vão achar tudo que vem da esquerda errado. Mesmo sem saber sobre, ler sobre, eles só por ser de esquerda, eles já ignoram. Do mesmo modo, tem alguns ligados à esquerda que tudo que venha da direita também muitas vezes nem estuda, nem sabe o que é, nem debater o assunto, mas não presta. São pessoas que elas não são ligadas exatamente aos ideais, e sim à esquerda. Eles não são ligados aos ideais da esquerda, eles são ligados à esquerda, por exemplo. O ideal, qual é o que seria o ideal? E tem que ter essa parte de direita e esquerda, ela é muito importante para a democracia. Porque a democracia, ela é um governo no qual tem que ter o debate entre as partes que pensam diferente, para depois se chegar a determinados projetos que venham beneficiar toda a sociedade. Então tem que ter, porque se só tiver o pensamento de direita, o pessoal aqui, ó, que pensa desse jeito, não vai ter nenhuma de suas pautas atendidas quando tiver um governo de direita. Da mesma maneira, se tiver um governo de esquerda e eles quiserem impor só suas ideias, nenhuma pauta da direita, da sociedade que pensa um pouco mais à direita, vai ter suas pautas, suas reivindicações atendidas. Então esse diálogo, essas argumentações, elas são importantes para a democracia, para que a maior quantidade da população, ou se possível toda a população, seja atendida no que necessita. É bem importante saber dialogar, pesquisar sobre todos os lados, para você entender mesmo o que você acha que está mais certo na sua visão, por exemplo. Isso, por exemplo, temos a palavra preconceito. Preconceito é um conceito que você já tem, uma ideia formada, uma ideia você tem, pré-estabelecida, e que você não vai querer escutar outra pessoa. Mas, por exemplo, eu pensava de um jeito há 3 anos atrás, agora, com outros argumentos de outras pessoas, algumas pautas que eu pensava de um jeito, algum tema, vai mudando, entendeu? Então tem que ser assim para o ser humano evoluir. Somos seres humanos e evoluímos, a gente muda de ideia. Então é sempre importante você ter um debate e mais que só debater por debater, você tirar lições desses debates. Exatamente. Então o canal aqui, ele deixa a seguinte mensagem: não ao radicalismo, seja de direita ou de esquerda, tá certo? Vamos dialogar para criarmos uma sociedade melhor, um Brasil melhor, né? Então, pessoal, estamos concluindo aqui essa parte de direita e esquerda. Espero que o pessoal tenha o entendimento. Façam seus comentários, quem pensa diferente, façam seus comentários
aí no canal, tá certo? Podem comentar, inclusive, pelas pautas que a gente colocou aqui, se você acha que é uma pessoa mais ligada à esquerda ou à direita, por exemplo. Como sempre, se inscrever no canal, deixar o like pra gente, né, saber se vocês estão gostando, ativar o sininho, porque para saber quando é que vão vir os vídeos novos, e a gente normalmente lança nas redes sociais, então seguir a gente nas redes sociais também, e deixar um comentário, além de comentar sobre se você acha que é mais de direita ou esquerda, do que você achou do vídeo e de outras pautas que a gente poderia falar aqui. Muito bem, pessoal, então é isso aí. Retornaremos em fevereiro.